Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar de sistema reprodutor feminino. Nós já falamos do masculino, agora vamos falar do feminino. Assim como o menino, as meninas também passam por um período de puberdade, que são as mudanças que ocorrem no corpo. Só que as meninas passam por essas mudanças mais cedo do que os meninos. Essas mudanças ocorrem entre os 8 e os 13 anos nas meninas e são causadas por hormônios chamados estrógeno e progesterona. Que tipo de mudanças que ocorrem nesse período? Desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril, crescimento de pelo nas axilas e região pubiana, início da liberação das células reprodutoras e a primeira menstruação. Então, nós vamos falar um pouquinho do que acontece. A primeira coisa que nós vamos falar é que as meninas começam a produzir a célula reprodutora. A célula reprodutora chama gameta e ela vai ser produzida por um processo que chama meiose. Então, a menina tem a célula, que é a matéria-prima. Essa célula sofre uma divisão e depois mais uma divisão. No final, nós temos 4 células com metade do material genético da mãe. Só que na menina, essas 4 células não podem ficar ali. Porque se elas ficassem ali, as 4 células, e ela fosse ter a relação sexual e ter um bebê, ela teria 4 bebês nessa gravidez ao mesmo tempo. Então, para que evite-se isso, na menina, quando são formadas essas 4 células, 3 delas são destruídas e uma fica. Essa célula que ficou se chama óvulo, que é a célula reprodutora das meninas. Então, por que chama meiose? Porque tinha uma célula da mãe e o óvulo vai ter metade do material genético da mãe. Se essa metade se encontrar com a metade do pai no espermatozoide, vai ocorrer um processo chamado fecundação e vai formar a primeira célula do bebê. Então, aqui eu mostrei a divisão, né, formando então a célula reprodutora. Na menina só uma fica, as outras 3 são destruídas. E aí, se essa célula que formou encontrar com o espermatozoide, ocorre a formação da primeira célula do bebê. Onde vai acontecer isso? Essa fabricação do óvulo vai acontecer num órgão chamado ovário. Gente, isso daqui são várias etapas do processo de fabricação do óvulo. E aqui um destaque para a ovulação. Quando ele fica pronto, ele é arremessado do ovário. Vocês já vão ver isso mais detalhadamente. Esse aqui é o processo. A célula matéria-prima, ela vai sofrer aqui as divisões. Essa aqui é o óvulo. Essa continua. E esses daqui são destruídos. Essa célula que continua, ela é maiorzinha que as outras. Por quê? Porque ela tem os nutrientes para os primeiros dias dessa célula do bebê sobreviver. Então, vamos falar um pouquinho do corpo feminino, como que ele funciona. Pessoal, esses aqui são os órgãos do sistema genital feminino internamente. Então, se você olhasse dentro da mulher, né, como seriam esses órgãos? As meninas têm 2 ovários, um de cada lado. Esses ovários são onde produz os óvulos. Aqui está escrito ovócito, pessoal, porque é assim, esse processo aqui, esse aqui, intermediário, ainda não acabou o processo, chama ovócito. Na verdade, esse processo só vai terminar se o espermatozoide bater aqui. Então, na verdade, o espermatozoide bate aqui primeiro e aí ele se transforma nisso, esse óvulo. Esse ovócito em óvulo, por isso ovócito. Então, é onde produz a célula reprodutora feminina e os hormônios, aqueles que eu falei que provocavam mudanças no seu corpo, como o estrógeno. Existe aqui 2 tubas, chamadas tubas uterinas. Então, quando o óvulo estiver pronto, a célula reprodutora estiver pronta, ela vai ser arremessada aqui, na tuba uterina. Um útero. E aqui
a parte chamada vagina, que é a parte que se liga com o exterior. Pessoal, como que isso funciona? A menina fabrica o óvulo, o ovócito, libera o ovócito aqui na tuba uterina. Enquanto isso, o útero vai se preparar para a gravidez. Como que o útero se prepara para a gravidez? Por dentro, ele faz uma camada de sangue, como se fosse um colchãozinho de sangue, na camada interna do útero, chamada endométrio. E essa camadinha vai ficando grossa e o ovócito ficou pronto e foi arremessado aqui. Se nesse período que o ovócito está aqui, o espermatozoide chegar, ele nada até o ovócito, eles se encontram, ele forma a primeira célula do bebê e essa célula vai fazendo cópias. E conforme ela vai fazendo cópias, ela vai descendo. Aí ela gruda aqui na parede do útero e fica ali 9 meses crescendo na forma de bebê. Depois de 9 meses, o útero começa a dar uns apertões e solta esse bebê aqui pelo canal da vagina, se for parto natural, e o bebê nasce. Então, é assim que o sistema reprodutor feminino funciona. Mas e se o ovócito ficar aqui e o espermatozoide não chegar? Se o espermatozoide não chegar, esse ovócito ele vai morrer, ele vai passar por aqui. Quando ele chegar no útero, ele vai dar um sinal para o útero de que não teve a fecundação, não teve encontro com o espermatozoide. Aí o útero começa a dar uns apertões e essa camada de sangue começa a cair e sair por aqui, que é a menstruação. Por isso que a menstruação indica que não tem gravidez, porque ela solta a camadinha que foi preparada para o bebê. E esses apertões que o útero dá para soltar a camadinha de sangue na forma de menstruação chama-se cólica, por isso que dói. Pessoal, aqui é um corte olhando de lado a menina, né? Aqui a gente tem a vagina, aqui o útero e aqui a tuba uterina e o ovário. Seria um lado, o outro lado também tem a tuba uterina e o ovário. Pessoal, aqui é uma curiosidade para mostrar que o útero ele fica próximo da bexiga. Por isso que quando a menina está grávida, isso daqui vai crescer, né? Quando a mulher está grávida, isso daqui cresce e ele vai empurrando a bexiga. Aí, se você vê, por exemplo, uma mulher grávida no finzinho da gravidez, ela não fica sem fazer xixi muito tempo, ela tem que fazer xixi com frequência, porque o bebê vai apertando a parte onde a urina fica guardada e aí não cabe. Pessoal, e aqui uma outra coisa que eu quero destacar é que na vagina tem a passagem aqui, ó, para a região da vagina e tem a passagem da uretra. Então, a menina ela tem dois canais diferentes, um onde passa a urina e um onde sai a menstruação ou o bebê no parto natural. Então, aqui, ó, se a gente tirasse de dentro do corpo da menina, a gente poderia ver aqui a vagina, o útero, o ovário formando os óvulos, ó, e as tubas uterinas. Então, o útero vai se preparando com a camadinha de sangue dele. O óvulo vai ficando pronto. Quando ele está pronto, ele é arremessado aqui. E aí temos duas opções. Se o óvulo ele se encontrar com o espermatozoide, ela forma a primeira célula do bebê, ele vai grudar no útero e ela vai ficar grávida. Se ele não se encontrar com o espermatozoide, ele vai sair, vai dar o sinal para o útero ter a menstruação e essa camadinha de sangue é descartada. Aqui a gente tem essa demonstração. Então, ó, a preparação do ovócito, o lançamento dele na tuba uterina. Nesse caso, ele não encontrou com o espermatozoide, ele vai até o útero, dá o sinal para o útero de que tem que ocorrer a menstruação. Essa camada interna vai saindo e começa todo o processo novamente. A partir da puberdade, a menina passa por isso a cada 28 dias.
Pessoal, e se, né, ali a gente mostrou que não ocorreu o encontro. E se ocorresse o encontro? Se ocorresse o encontro, ó, aqui é a célula, o ovócito com o espermatozoide. Aí essa célula vai formar a primeira célula do bebê e ela vai se dividindo. E conforme ela vai se dividindo, ela vai indo até o útero. Daí ela gruda na camada do útero e fica ali por 9 meses, crescendo na forma de um bebê. Pessoal, para que não pareça que o processo é muito simples, aqui é só uma demonstração do que acontece em todo esse período. É claro que aqui é só para que vocês entendam que o processo é complicado, mas olha só, aqui é a parede do útero. Na menstruação ela sai, essa camadinha aqui engrossou de sangue, e depois que ela saiu, ele começa tudo novamente até dar os 28 dias e sair novamente. Aqui ele está representando, ó, a menstruação e essa camada engrossando cada vez mais. E por que que isso acontece? Porque a menina tem dentro do corpo dela o estradiol, a progesterona, o FSH e o LH, que são substâncias, hormônios, que em quantidades diferentes vão estimulando cada etapa desse processo. Então, tudo isso é muito controlado para que aconteça dessa forma. Se por acaso ela tiver a gravidez, a mulher tiver grávida, ele para aqui nesse estágio, não ocorre a menstruação, porque senão o bebê sairia junto. E aí esse processo aqui ele não vai acontecer por 9 meses.